Bom dia pra mãe que não dormiu nada à noite. Assim, gente, eu dormi 2 horas, eu acho. Somando, né? Não corridas. A prestação. E a mãe que também mandou o pai levar as roupas sujas pra casa pra lavar e mandou a roupa dela de trabalho, teve que pegar o uniforme da UTI pra me atrapalhar. Ai, gente, só por Cristo. Obviamente, nada aconteceu de leitura. Eu vou aqui agora, eu preciso focar, sabe? Porque é tanta leitura acontecendo ao mesmo tempo, tanta leitura extra e tanta coisa de estudo de oncologia ao mesmo tempo, que eu fico às vezes pegando, não termino. Né? Vocês já viram isso? Faz parte da minha personalidade, do meu jeito pop-up. Essas coisas, acho que quem é da geração nova não lembra que se abre uma janela na internet, abre um monte de pop-up. Sou eu. Sou Joe. C'est moi. It's me. E aí eu vou focar aqui, Lolita, pra terminar a meta, que eu vou tentar gravar com a Cá amanhã de manhã. Vamos ver, vamos torcer. Pronto, respondi todos os meus pacientes. Fiquei com 3 pendências deles pra resolver, que eu vou resolver ao longo do dia. E é isso. Vamos lá pegar mais um café e vou começar aqui o dia. Uma criança deitada assim, na cama de hospital, que tá na hora de ir embora, tá de alta. A chamada posição de praia. É essa. 5 de janeiro, feriado em São Paulo. Estamos aqui na UTI, Luquinha está dormindo. Estamos de alta, esperando liberação do home care. Todas as questões burocráticas já resolveram, foram liberadas. A gente precisa agora que eles estejam prontos para nos receber em casa. E como hoje é feriado, nada andou. Hoje de manhã eu trabalhei. E aí, como foi lá na químio, eu aproveitei para gravar com a Cá a meta de Lolita. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Gente, Lolita entrando na reta final. Já sabemos, já vimos toda a perseguição de Humbert e Lolita, toda a road trip deles. Já se passaram 2 anos que eles estão fugidos, entre aspas, ou que ela foi sequestrada, entre aspas. Vocês têm que ler pra entender, tá? Alguns não vão encarar como sequestro, pra mim é. E a Lolita tá amadurecendo. Ainda cheio de buracos, né? Até porque passou de 12 a 14 anos. Ainda cheio de buracos e coisas no amadurecimento correto, adequado. Mas ela não é mais a bobinha na mão do Humbert, sabe? Ela tá começando a ficar esperta. E aí, minha filha, o bicho tá pegando. Porque agora... não posso contar muito, porque tudo é spoiler. Esse livro é uma grande surpresa, assim. Tudo, nada do como você imagina. Vai mudando muito. Mas a gente já entendeu que se o que estava acontecendo, tudo aquilo que estava acontecendo com o Humbert era pura alucinação, loucura, porque a gente sabe que ele é louco, ele ficou várias vezes no manicômio, enfim. Ou se é real. Então a gente já sabe. Já sabe. É fato que, mesmo dentro dos fatos reais, existe aqui exagero, existe um narrador tentando te manipular, um narrador tentando se inocentar de um crime e nessa toada tentando também se inocentar pra si mesmo e usa a gente como júri, né? É isso. E as coisas estão agora tudo se fechando. As pontas que ficaram soltas aí durante a leitura estão se fechando. Inclusive, nas conclusões, na discussão, eu fui voltando as páginas em que as pontas ficaram. Eu falei assim, vamos agora voltar página por página. Página tal, isso. Página tal, isso. Página tal, isso. Pronto, aqui, ó. Chegou nessa página que a gente fechou tudo. Sabe? Nossa. E o cara é um polímata mesmo, gente. Como ele sabe, como ele escreve, como ele era erudito. Meu
Deus, meu Deus. Eu até comentei com a Thaís Feitosa. A Thaís tem canal aqui no YouTube, tá? Que se um dia falasse assim, uma pessoa que já morreu que você gostaria de sentar pra conversar, Nabokov, tá? Assim, Cristo, né? Em primeiro lugar, mas eu acho que a gente não pode dizer que ele já morreu, porque ele está vivo, ele ressuscitou, né? Então eu não considero essa resposta válida. Então pra mim é Nabokov. Ai, é isso. Aí, tô aqui lendo a HQ de Revolução dos Bichos. Eu já li o livro, sei lá, uns 3 anos atrás. Aí, o que eu fiz? Eu tô colocando uma aula de Revolução Russa, que assim, são as 8 horas de aula. Tô ouvindo devagarzinho, tô pegando a HQ pra ir fazendo as correlações, né? Isso aqui é a leitura do Clube Etos, da Gabi. E é isso. Ontem teve reunião da leitura de Israel. Eu falto ainda umas 37 ou 34 páginas. Devo terminar amanhã, mas eu tô muito afim de, acabando a Revolução dos Bichos aqui, continuar ouvindo a aula de Revolução Russa, mas partir pra... Pode entrar. Mas partir pra Domínio, do Tom Holland. Calma, tudo bem, mamãe tá aqui. Tô aqui com o Luquinhas, que não dorme, devia dormir, mas não dorme, está aqui. Tuca. Tô morrendo de sono, gente. Eu vou lá embaixo buscar o café preto, bem pesado. Porque eu tô quase dormindo. E se eu dormir agora, eu não durmo de noite. Jamila, é uma boa estratégia, tá no hospital. Vai que Lucas não durma de noite, pra mim você já dormiu de dia. Eu sei. Mas eu não consigo, é mais forte que eu. Eu odeio dormir de dia. E... gostoso. E aqui eu tô lendo a Revolução dos Bichos. Já tô na metade. E eu falei pra vocês que eu tava vendo a aula, né? Da Rússia. Já vi 1 hora. Deixa eu ver quantas horas são a aula, peraí. Gente, hoje foi um dia extremamente corrido. Acabei de chegar aqui em casa. Luquinhas está em casa! 26 de janeiro! Meu filho em casa. Eu falei aqui, ó, a data alta, porque depois que eu gravo o vídeo, eu esqueci que dia eu tava. Quando eu vou editar, eu esqueci que dia eu tava. Assim, ele chegou em casa. E hoje... Ontem eu gravei com a K a meta de Lolita, né? Falei com vocês, li a Revolução dos Bichos. Li uma página de domínio. Eu fiquei, gente, presa no quadro de Caravaggio, que é São Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. Se eu lembrar, eu boto a foto aqui. Quando começou a falar aquilo lá em Domínio, o livro do Tom Holland, que faz parte da Academia Bocó, eu fiquei encantada com o quadro. E fiquei procurando, pesquisando tudo do quadro, tal. E não consegui ler o livro, porque eu fiquei focada no quadro. Ai. E aí, hoje de manhã, eu trabalhei muito. Consegui gravar em 2 fases a resenha de Madame Bovary. Eu tenho que editar, vai ter muita coisa. Tá muito grande a resenha, mas eu fiz uma resenha mais completa possível. Eu também consegui, agora estava trabalhando também, mas eu consegui ler um pouco de Israel, da Anita Shapiro. Eu tô acabando, eu tô lendo no Kindle, tô no parte final dele. Gente, é um livro que eu nunca pegaria pra ler se não fosse através do clube, né? O clube que tava lendo do Oriente Médio. Eles vão ler até uma história do povo árabe agora, mas eu falei, gente, eu preciso ficar em dia com os outros. Não tenho como seguir agora com o clube e sair do mês. Devo voltar lá em abril com o clube. Não sei se eles vão estar lendo a história do povo árabe ainda na época, mas se tiver, eu tento correr atrás. Fato é que não dá agora. O livro começou desde o primeiro congresso sionista lá, e onde estava pensando onde o povo judeu ia voltar a se instalar, que o povo judeu estava sofrendo na Rússia e tal, sem conseguir formar uma identidade, sem conseguir ter local, sempre, né, jogado, vai embora, sempre sendo expulso dos locais. Então, se ia ser na África, onde que ia ser e tal, e até a definição que tinha que ser lá, porque lá era um local sagrado. E aí, todos os conflitos que ocorreram no meio daquilo. E como foi essa formação, que foi uma formação muito baseada na parte rural e agrária no início,
né, dessa construção nessa parte, numa área que não é muito fértil, partes ali, algumas áreas só são férteis. E depois que isso evoluiu para uma questão de identidade que foi da língua, da educação, e posteriormente teve várias levas, né, que foram chegando, e aí veio a Segunda Guerra, e como aquilo mexeu com o espírito de todos, como é doloroso e importante falar sobre aquilo, e todo o conflito, todos os conflitos que tiveram. E aí a gente vai entendendo ali como que o Israel foi aumentando ou reduzindo o seu tamanho, quais eram as áreas mais sagradas e importantes, quais fronteiras tinha problemas com o quê. É a questão da Síria, a questão do Egito, a questão do Irã, do Iraque, né? Tudo ali, né? Os conflitos que haviam, a ameaça constante entre eles, que não era uma guerra fria, né? Era uma guerra real, que o tempo todo a bomba estava armada, de vez em quando é soltada. E a situação difícil que aquele local vive, né? E agora o final foi a parte que eu mais me envolvi, porque é a parte que eu tenho mais conhecimento. Porque assim, meu conhecimento sobre o assunto é zero. Eu não estudei nada disso na escola, não foi abordado nada disso, nunca me interessei. Então eu peguei um livro extremamente complexo, que eu estava lendo em grupo, e graças a Deus isso ajudou a leitura, mas que eu confesso que meu aprendizado com o livro foi gigante, porque de zero para alguma coisa, para alguma coisa é um acréscimo importante, mas eu tenho certeza que eu não consegui reter nem assim, sabe, 15% do que o livro tem para fazer você ler, para quem está chegando cru. Então é um livro que vai me requerer depois várias leituras, caso esse seja um assunto de interesse para posterior. Foi bom ter esse contato. E aí eu tô terminando agora falando sobre gente, a questão de como foi importante essa identidade, como foi importante lembrar da Segunda Guerra, como foi importante manter algumas tradições e laços, até como forma deles se manterem e continuarem existindo, né? Porque senão, se não houvesse a identidade desse povo, não faria sentido existir nem o país, nem nada, enfim, acabou. E como que os novos historiadores deturparam isso, como a população jovem veio com um sentimento diferente, e por não ter vivido, por não ter passado, por ter esquecido. Então mostra como a importância do nosso passado, da gente não esquecer o nosso passado. E aí eu tô na fase agora que foi pós-queda da União Soviética, que eram os patrocinadores muito ali do Oriente Médio, né? Existia um interesse de petróleo, enfim, aí a guerra do Golfo que teve, a questão a questão dos tratados de paz, as tentativas intermináveis de tratados de paz. A minha opinião, que a opinião leiga e superficial do assunto, é que isso nunca vai acontecer, sabe? Ninguém vai ceder nenhuma polegada, ninguém vai ceder nada. Então eu não vejo uma resolução, sinceramente. E é isso, tô nessa fase aqui, terminando o Tratado de Paz. Eu acho que se eu conseguisse hoje pegar pra ler, que não vai dar, eu terminava, mas acho que eu acabo só amanhã. Mas é isso, viu? Ou luta, viu, desse povo. Ou luta. Também a questão de como foi todo o desenvolvimento militar deles, o porquê precisou se desenvolver, a questão aérea, o livro é completíssimo, mas é até completo demais pra mim. Eu precisava de uma coisa mais superficial inicialmente, para depois partir para isso aqui, mas valeu a pena. Luquinha está dormindo, eu vim pra academia, a academia é só minha, a academia é só minha, e o porteiro tá me vendo dançando na academia, afinal malhar é pra isso. E acabei, antes de ontem mesmo, dia que o Lucas estava internado ainda, acabei de ler Revolução dos Bichos. E aí... Peraí. Dessa vez eu li só o quadrinho. Eu deixei
não li o livro, porque o livro eu já tinha lido há uns 3 anos atrás. Eu lembro muito, né, de cada referência da Revolução Russa e tal. Inclusive, aquele livro foi a primeira coisa que me fez estudar um pouco, estudar pela primeira vez a Revolução Russa. Nesse quadrinho, o quadrinho é do Odi, que é um brasileiro. Ele adaptou e ilustrou. Ficou muito bom a ilustração. É meio que uma aquarela. Mas eu achei que na adaptação ele deixou de fora personagens primordiais na Revolução Russa. O burro, o corvo. Então, para mim, ficou faltando. E aí eu tô terminando Israel, comentei ontem. Esse final foi meio decepcionante, assim. Ela lamentando porque não existe mais a TV estatal. Ela lamentando que não existe mais a questão agrária que unia eles. Ela trazendo como culpa da ausência de identidade o surgimento da TV, a vinda de um pessoal mais intelectualizado, a melhora do custo de vida financeiro e as pessoas ficando mais em casa do que se unindo ali em praça. Gente, isso é uma consequência inerente a qualquer civilização. Então, eu acho que o que pode unir e fazer essa identidade é lembrar sempre o que aconteceu, lembrar sempre o que aconteceu. Sempre o que eles passaram, sabe? Enfim. E paciente de manhã, organizei umas coisas, estudei, revisei tudo, graças a Deus, de importante do simpósio que teve em dezembro agora, de mama de San Antonio, no Texas. E pronto, agora de tarde é Luquinhas, e nos intervalos de Luquinhas consegui ler o que dá para ler e tentar montar o vlog. Eu ontem gravei, gente, 2h30 de resenha de Madame Bovary, mas eu não gosto de soltar resenha fim de semana. Eu fiz soltar vlog. E eu tô atrasada, era pra soltar quarta-feira, né? Mas eu gravei ontem, quinta, e hoje não consegui terminar de editar. Editei 1 minuto. Mas é isso. Deixa eu malhar aqui. Luquinhas está em casa. Estava brincando de encaixar as bolinhas numa caixinha que a gente tem. Mais tarde a gente vai ter discussão no grupo da Meta 2, do Sol é para Todos, da Rapperly. Eu deixei um vídeo aqui, eu já falei sobre isso, só sobre a introdução da obra, sobre o contexto. Lá no grupo a gente colocou sobre o contexto da Guerra Civil Americana para entender a diferença de norte e sul dos Estados Unidos e o que havia nesse período aqui no sul dos Estados Unidos em relação ao racismo mesmo, né? E também eu coloquei lá sobre a Grande Depressão de 29, porque o livro começa em 1930, justamente logo após este momento. E aí, a gente conheceu já os personagens, já falei. São lindos, maravilhosos, os 3. O pai, o Atticus. Meu Deus, ele representa a serenidade em pessoa, a justiça em pessoa, o buscar o certo, o correto, o justo, sabe? E não simplesmente dentro do que a lei fala, não se prendendo em relação à lei, mas do ponto de vista moral mesmo, que às vezes ultrapassa a questão do que a gente tem em legislação, né? E isso tá lindo demais. E aí a gente começou a ter eventos que vai mudar o fluxo do livro, porque o livro tava pura descoberta, aventura, coisa linda. E aí a gente tem o incêndio da casa da senhora Maud, que é o sonho de futuro da Scout. A Scout quer ser a senhora Maud como crescer, e ela realmente é uma pessoa muito boa, que sempre valoriza o que as crianças falam, sempre ouve o que as crianças falam. Isso é muito bonitinho. E aí depois esse incêndio é um prenúncio de que algo vai mudar. E aí começa a discussão. Logo depois disso, assim, aí eles descobrem que talvez Blue Radley, que era uma figura mítica da cidade, tipo um garoto que na juventude foi garoto problema, e a sua família resolveu deixá-lo recluso. E questionam a sanidade do Blue Radley, né? Pra mim tem mais coisa aí dessa história, tem algo por trás. Mas eles descobrem que Blue Radley talvez seja uma pessoa boa. E eles estão interessados em conhecer, mas o cara é recluso, né? Da casa dos Radleys, foi uma casa assombrada, enfim.
Sim, aí esse incêndio é o prenúncio de que algo vai mudar, de que o caos se instalou. E aí a gente descobre o personagem principal do livro agora, um dos personagens principais, na verdade, que é o Tom Robson, que é o negro que o Atticus vai defender. Então, um advogado branco defendendo, e pro tipo de crime que a gente sabe que vai ser aqui, defendendo um negro no tribunal, ele já sabe que ele vai perder, mas ele fala, não importa, gente, assim, entendam o peso que isso era lá na época, tá? Não tô dizendo que é correto que a população pensa, pelo amor de Deus, né? Não confunda as coisas. Mas o peso que isso era na época, né? Um branco defendendo um negro de um crime hediondo. Não tô dizendo que ele é culpado do crime, a gente vai ver isso depois. O próprio Atticus já dá aqui para nós seu juízo de valor de que ele é um rapaz bom. E isso, para aquela época, é um grande escândalo. Então, a Scout começa a sofrer bullying na escola por causa disso, tá? Então, esse livro é narrado por uma criança, mas os temas são impressionantes de profundo e denso. A discussão que teve sobre o sistema educacional é surreal. Daquela escola rígida que não sabe reconhecer ou trabalhar as diferenças dos alunos, né? A Scout é uma menina além da sua série, ela lê, ela escreve, e ela é impedida de fazer isso porque a série dela tem que ser outra, naquela série não pode ser feito isso. Então assim, tem várias, ó, livrinho rico, viu? Rico, recomendo, e é uma leitura que é bom para crianças também. Indo pra casa. Tchau. Pra você também. Quase terminei de ler a meta, que é até o capítulo 10 do Só é para Todos. Eu tenho mais do que anotar várias coisas, vários insights, análises e afins. Opa! Que vieram aqui na minha cabeça. Então eu vou anotar ali já. E quase terminei de editar o vlog também, que vou liberar hoje ainda, se tudo der certo. Então tô indo pra casa. Eu acho que eu não vou malhar, tô muito cansada, gente. Vários dias dormindo no hospital, dormindo mal em casa. Não vou malhar não. Cheguei em casa, eu vou comer. Eu tô com fome. Fazer dieta é muito duro. Lolita, o filme de 62, O Sol é para Todos. Cheguei na página 129 e tô na retinha final de Lolita. Releitura. Fui expulsa da minha cama pelo meu filho, que está dormindo com o papai. Já tá pronta. Tá lá, não quer deixar eu levar ele não. Quer dar na dieta? Não, traz ele pra cá. Deixa eu desligar a TV, eu vou lá pegar ele. Se vier as costas de escape, não tinha pegado. Por que tá querendo pegar, coitado? Não, o Lucas tá lá ocupando meu espaço na cama, não consigo dormir na cama. Vixe, como tá suja a tela. Deixa eu desligar essa TV aqui, porque música passando, eu tenho que pagar coisa do YouTube, não ouve. Amanhã eu preciso arrumar essa bagunça aqui, ó, dos livros, tá bagunça. Sem fim, tô ficando nervosa. Eu não vou mais colocar os livros próximos que eu vou ler ali, porque tem a cadeira de Lucas, tudo fica amontoado, tá horrível. Vou resolver isso aqui amanhã, pelo amor de Deus. Não. E falta pouco menos de 50 páginas de Lolita, mas eu não vou ler agora à noite não, porque eu tive overdose de Lolita. Eu vi o primeiro filme de 62, e aí comecei a ver o segundo de 97. E aí eu precisei parar. Chega de Lolita. Chega. Eu falo, chega, tô levando pro quarto. Né? Indo pra academia. Domingo aquela rotina. Depois da dieta das 10 da Lucas, banho. Preparar papá. Dar papá. Passear com ele. Ler alguma coisa com ele. Brincadeiras.
E aí, o que sobra de tempo, estudos e leituras minhas. E é isso. Ai, que dia bonito. Não sei se dá pra ver. Tá bem bonito. Vamos lá. Bom dia, sumi. Oi? Ontem eu acabei Lolita. Gente, que releitura. Quem leu Lolita uma vez, não leu. Porque esse livro ele cresce demais na releitura. Você começa a entender que Nabokov já tinha colocado um monte de mensagens subliminares, sabe? Durante o livro inteiro, desde o prefácio. Já contou tudo, entregou tudo. Assim, primeira meta já tinha entregado tudo. Que releitura. Durante muito tempo, quando eu li o livro a primeira vez, eu fiquei com uma questão de um dever moral pelo tema de não favoritar o das 5 estrelas. Mas agora, nessa releitura, entendendo o papel que esse livro pode ocupar em relação ao tema mesmo, de uma crítica inteligente. Não era a intenção da Nabokov não, tá? Mas de uma crítica extremamente inteligente, perspicaz e da obra de arte que é aquela escrita, da aula de literatura que é aquela escrita. E todo, assim, não é que existe simbolismo, existem referências no livro inteiro, não simbólicas, referências reais, como o Nabokov sempre gostou de ter nessas escritas. Ele fala, não é para tirar grandes lições e simbolismos nos meus livros. É pela arte de escrever mesmo, é pela beleza que uma escrita bem feita e caprichosa pode ter. Que livro? O livro mais bem escrito que eu já li na minha vida, tá? 5 estrelas favoritado, agora sim. E terminei de ver os 2 filmes, o de 62 e o de 97. O de 62 tem nada a ver com a história, gente. Eles transformaram a Lolita na minha de uns 16 anos. A personagem, né? A mulher, até pela época que colocar uma criança ali seria difícil, né? E tiraram todo o abuso. Ficou só um homem besta apaixonado por ela. O de 97 pegaram uma menina que não tinha 12 anos de idade, Dolores. Uma menina assim, sei lá, uns 15 anos. Parece que a atriz tinha 17. Com um comportamento infantil, mas extremamente sensualizado, provocativo. Sabia usar a arte da sedução, mesmo sendo criança. E não é isso. O Humbert, na sua doença, a sua loucura, ele gostava das crianças por serem crianças. É duro falar isso, mas é isso. E não por serem projetos de mulheres adultas, sabe? E botou uma Dolores extremamente provocativa, né? Que tá seduzindo o tempo inteiro ele. E que tá curtindo ali no início tudo. E na verdade, o que nenhum filme deixa claro é o quanto que você pode confiar no narrador. Não. Nesse filme, no de 97, tem um narrador que é o Humbert, né? Mas você não tem provas e armas para dizer, não, gente, ele é um maníaco, doente, psicopata, que já foi internado milhões de vezes. Então não acredite nessa versão da Dolores que ele tá entregando aqui, que é a Lolita da cabeça dele. Então você fica acreditando mesmo que ele foi um homem que foi seduzido por uma criança. Então tem essas problemáticas, mas é muito mais fiel, tá? Ao livro. E fotografia muito boa, a atuação tá muito boa. Achei que para tentar despersonificar a idade da atriz, colocaram os trejeitos infantis até demais. Sabe? Que menina de 12 anos fica sentando no chão e brincando agachada com o cachorro se jogando no chão, no meio do saguão de hotel cheio? Não, isso é coisa de menina de 7 anos, essa criança de 5 ou 4 anos, sabe? Tipo, achei que infantilizou demais e botou uma sensualidade que, tipo, ficou grotesca. Eu confesso que é uma personagem que me perturba, a do filme, sabe? Mas é isso. Vamos correr atrás da meta de domínio, que eu estou atrasada. E também tenho muita coisa da oncologia para estudar hoje. Hoje vai ser um dia de estudos e mais tarde de gravação da meta de Lolita. Ontem foi um dia meio complicado, porque a gente estava sem o pessoal que cobra louquinhas em casa direito e sem a pessoa que cuida da casa. Então eu tive que largar todo o trabalho e ir para casa ficar com o Lucas. Então os planejamentos que eu tinha, esquece tudo.
tudo foi pros ares, sabe? Mas, here we are. Let's go through it. Então, tô aqui, vamos adiante. E eu tô perdidinha. Hoje tem a reunião de Fala Fernanda, que vai ser do livro Mundo da Escrita, que o pessoal já acabou a leitura. Eu tô em 60 e poucos %. A minha ideia hoje é conseguir estudar umas coisas que eu quero estudar de oncologia e ler isso aqui até o máximo que der. E é isso. Ouvindo a Fala Fernanda contando como organizar as coisas. E aí, peraí, deixa eu botar aqui. Eu tô lendo também o livro dela, deixa eu dar pausa porque ela tá falando pra não perder. Eu tô lendo também o livro dela chamado Mundo da Escrita, né? O livro dela, o livro que ela trouxe para inaugurar, né, a leitura do semestre do clube, que é o Mundo da Escrita, que é do Martin Putner. E eles vão ter discussão hoje. Eu tô em, deixa eu ver, 71%. Não sei se acabou hoje, capaz. Mas assim, o livro é sensacional. Ele começa, gente, a introdução dele foi sobre o livro fundamental e traz a Bíblia, que foi o trecho dos Gênesis da Bíblia, que foi lido quando o Apolo 8 passou pela superfície da Lua, sabe? Então, a alusão que ele faz isso é fantástica. E aí ele começa explicando todo o início da escrita. Aí ele traz Alexandre como a grande pessoa responsável pela introdução do alfabeto grego, que é o alfabeto fonético e não só de imagem, né? E isso facilitou muitas coisas. Imagine você fazer uma imagem para cada coisa que existe no mundo. Então, o alfabeto fonético foi fundamental. E como que a Ilíada, que é no livro de cabeceira dele, foi essencial para isso. O Henry Layard, que descobriu as tábuas da epopeia de Gilgamesh, que traz, né, a história do rio Urique, da formação do mundo e tal, trazendo como ao início na Mesopotâmia, lá da fundação da escrita, 5.000 anos atrás. E que as barras, elas eram resistentes ao fogo, coisa que o papel não é, as barras de argila, mas não a água. O papel também não é a água, mas foi uma coisa interessante. E aí, ele traz também a história de Esdras, né? Que para o povo judeu é muito interessante, porque o povo judeu, ele tinha aquela questão do culto no templo, o culto na sinagoga. E eles foram um povo muito perseguidos, né? E eles não tinham, até hoje, né? Jerusalém representa, Israel representa hoje uma tentativa de criar uma unidade ali na terra prometida, que seria deles, né? Mas eles foram todos invadidos, expulsos, dominados. Então, o tempo destruído e construído. Inclusive, o domínio que eu tô lendo fala um pouco isso, né? Como os assírios foram lá, destruíram, né? E como Dário, que é da Pérsia, né? Tirando eles do cativeiro babilônico, permitiu a reconstrução do templo. Eu acho que é isso, acho que foi Dário. Ou eu tô confundindo com Ciro. Ó, gente, relevem aí na hora da edição que tu botar a história real, se eu estiver errada. Mas o domínio que fala isso, aí eu adoro quando tem essa interseção das leituras, sabe? E o domínio do Tom Holland, que eu tô lendo pela Academia Bocó. Aí depois ele fala sobre Buda, Confúcio, Jesus, quem mais? E Sócrates, né? Que Buda e Confúcio, a morte deles deixaram os seguidores perdidos. Então existem os escritos dele. E Confúcio lá, o pessoal era obrigado a gravar tudo, né? Já Jesus e Sócrates, a morte foi um reacender, reviver. E como era complicado para eles a questão do alguém dominar o que você falou, o que pode ser usado de uma forma de opressão ou de salvação. Então, o Aristóteles tinha muito pudor sobre alguém escrever seus escritos. E Platão fez isso, mas tentando trazer da forma mais parecida com o jeito que ele falava possível. Então, ele criou os diálogos, né? E Jesus, a gente tem os 4 evangelistas, né? Que fizeram os evangelhos de Jesus.
Aí depois ele passa pela história do papel lá na China, né? Inclusive, ele dá uma passadinha ali de breve tal no Japão. Aí ele fala do romance de Genji, que é considerado o primeiro romance literário do mundo, que ela aprendeu a escrever a língua chinesa e escreveu, ela fazia parte da corte japonesa, e é um romance de costumes, né? Ela conta um pouquinho da história, eu fiquei interessantíssima nesse livro, interessantíssima, fiquei alucinada por esse livro. Gente, ele vai fazendo a viagem, tá? Aí, o que ele traz no 5? Eu fui anotando aqui. No 6, ele traz a Mil e Uma Noite, a história de como surgiu a Mil e Uma Noite e como foi a expansão do papel no Oriente Médio, que parou começou a usar trapos, né, na sua confecção. E aí ele vem no surgimento da imprensa com Gutenberg no capítulo 7, como foi isso, e traz como Lutero usou isso, parte em sua reforma, né? Daí ele parte, gente, lá para os maias, o livro dos maias, né? O Popol Vuh, que foi escrito em língua latina depois, mas que os maias já tinham um sistema de escrita com imagens, né? E eles eram fundamentados assim no calendário. E esse calendário não era só um calendário, era também um livro de culto. Aí ele pula depois sobre a melhor parte, que é a história de Cervantes, conta toda a história de Cervantes e conta como ele não gostava dos livros de cavalaria e como em Don Quixote houve a primeira discussão sobre a pirataria na literatura e a questão do direito autoral. Fantástico, fantástico. Aí depois, deixa eu ver aqui, aí ele vai pro 10, trazendo Benjamin Franklin, trazendo a primeira parte, ele assinando a Constituição, que é uma história da escrita, né? Faz parte da história da escrita. A questão do imposto sobre o papel, ele trazendo o jornal, ele trazendo a formação da enciclopédia, ele escrevendo, entre aspas, a primeira autobiografia, porque não foi bem ele, foi uma carta ele escrevendo ao seu filho, e foi compilado em forma de uma autobiografia. No 11, ele traz o Goethe, traz aquele conceito de Weltliteratur, meu alemão é ótimo, né? Que é a literatura mundial ou universal. E como ele pegou a Lixim na Arábia nesse contexto e como ele criou os primeiros diários de viagem. E aí ele revisita novamente a questão da Ilíada e Odisseia. E aí ele traz no 12 o outro livro que ele chama como livro básico fundamental, que é o Manifesto do Partido Comunista, né? Que aí ele fala que quem foram os leitores? Lenin, Ho, Fidel e Mao, né? Tipo, as pessoas responsáveis pela maior quantidade de assassinatos imagináveis. Como um livro como esse foi capaz de trazer... Ele não traz esse aqui, tá? Ele dá uma puladinha, super tendencioso. No 13, ele até vai falar sobre a dominação da escrita pelo Estado e traz a Rússia, né, como algo totalitário. Ele aqui, quando ele fala da importância do manifesto, né, como um livro que modificou as questões políticas, ele não traz como algo ruim, ele traz o que aconteceu e pula. Mas a gente sabe que essas mentalidades, Lenin, Castro, Mao, foram responsáveis pelo surgimento de um movimento de um comunismo trucidador, que destruiu tudo por onde passou. Pessoas, famílias, economia, assim, e de forma com requintes de crueldade, eu diria, né? E inclusive Lenin foi o precursor dos campos de concentração, né? Quem acha que foi Hitler lá? Não, Hitler aprendeu com Lenin. Então, o negócio é complicado. Apesar de H, né, ser contra o comunismo, talvez a única coisa no mundo que eu possa concordar com ele, a forma como ele era contra não é a forma que eu considero factível, que é a destruição total, a aniquilação, e para mim a aniquilação tá sempre fora de cogitação, fora o resto das coisas, né? Mas enfim, ele dá uma pulada aqui, ó, pulada silenciosa. Tô no 13 que ele vai falar sobre estados totalitários e ele vai bater aqui na Rússia. Ele tá falando qual é o nome dela? Eu até peguei a antologia poética dela e já botei na minha lista de desejos. Da Akhmatova, que escreveu Requiem e fez as amigas, ela não podia escrever que ela estava jurada de morte, o Stalin, logo depois do Lenin, já tinha aprendido o poder da escrita.
né? Eles tinham perdido com o Manifesto do Partido Comunista. Então, ela fazia as amigas dela gravarem o poema, já que ela não podia escrever e publicar. Então as pessoas iam gravando e contando. Olha só, a escrita voltando, né? O retrocesso. Achei isso fenomenal.